Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Comigo está tudo ótimo, tá? E eu não postei vídeo ontem porque, cara, tá muito difícil de arrumar um assunto pra postar vídeo, então eu juntei um assunto com outro que tava pesquisando no vídeo ontem e botei no vídeo de hoje, entendeu? Então, o assunto do vídeo de hoje é anarquize-se, né? Anarquize sua vida, anarquize tudo, entendeu? Pra você tirar o estado de tudo da sua vida, tá? Se possível, né? Porque se não for impossível, você não faz, né? Mas como nós, anarquistas, né? Não, porque eu não sei se eu sou anarquista ou se eu sou anarcocapitalista. Eu ainda estou nessa dúvida, né? Mas eu vou estar explicando aqui hoje como você anarquizar sua vida e fatores de como é bom anarquizar sua vida, tá? Para você anarquizar sua casa, né? O inicial aqui, né? Você necessariamente vai precisar de coisas para você se tornar autossustentáveis, né? Como eu pesquisei ali, o que seria para você tornar sua casa autossustentável? Painéis solares, né? Para você não depender da companhia não é companhia, mas da empresa privada, né? Porque a Light é uma empresa privada que distribui energia, eu não sei se é para o Rio de Janeiro todo ou se é para o Brasil inteiro, né? Eu não sei quão grande é a Light, né? Mas aqui no Brasil, na parte que eu moro, a Light faz aí a distribuição de energia. E para você anarquizar essa parte de energia, você pode instalar painéis solares, exatamente, né? Painéis solares, por mais que a gente pague imposto, depois da instalação você vai ter um retorno pelo seu investimento, né? Você não vai pagar a conta de luz, né? Não necessariamente imposto, mas você não vai pagar a conta de luz e você vai ter energia infinita, né? Então isso já faz parte de não depender de uma empresa centralizada, né, como a Light. Na parte de... Eita, brisei. Tá, mas é isso, tá? Agora a parte de alimentos, né? Porque realmente você tem que ter alimentos na sua casa, né? E isso vale até para condomínios, né? Porque minha outra pauta aqui do Anarquize é anarquize condomínios, né? Porque eu moro num condomínio e... Cara, eu achei muito interessante uma ideia de criar uma mega horta mundial, né? Eu sei que é meio brisada, sabe? Eu depois explico isso, tá? Em algum outro vídeo, algum dia da minha vida eu vou explicar esse negócio. Um dia vão me parar lá, eu vou explicar. Mas o que essa mega horta explica, né? No condomínio onde eu vivo, tem espaço, né? Tem rua, né? Então... O que eu acho dessa mega horta? Eu acho que se as pessoas fossem anarquizadas, né, quando eu pretendo anarquizar as pessoas, o máximo de pessoas que eu conseguir, seria a ausência do Estado, né? E a gente não deixaria de financiar comidas que pagam imposto para o Estado, né? Porque tem um post no Twitter que você paga, acho que 26% de imposto sobre o seu arroz, né? E eu não sei como é que funciona a plantação de arroz, mas eu tô falando de frutas, vegetais, verduras, né? Você poderia plantar no seu condomínio, você poderia fazer um canteirozinho, eu vou pegar a foto ali, a imagem, onde você faz a sua plantação, você se torna quase autossuficiente, porque eu acho que para você plantar arroz para um ano inteiro, tem que ter um terreno maior, tá? Um terreno bem grande, então aqui no condomínio, por exemplo, não dá, né? Mas dá para você fazer essas mínimas coisas que você vai estar deixando de financiar o Estado e vai se tornar autossuficiente, né? Vai se tornar autossuficiente. Não é exatamente essa mega horta aqui, mas eu vou estar procurando a imagem de novo, né? Mas é basicamente isso, tá? Esse negócio de mega horta que eu falo. Aqui, ó. Eu não sei se está bem claro, tá dando para enxergar, mas tá vendo? Tem umas frutas aqui, uma uva... Entendeu? E é sobre isso, né? Você faz um canteirozinho, né, no seu condomínio e eu acho interessante, tá? Pra todas as pessoas, quem quiser pegar lá e ajudar também, né? Se você for síndico. Cara, a minha vontade é ser síndico de condomínio e anarquizar isso aqui tudo, mano. Fazer as paradas, mas eu não iria receber pra isso, então... Caguei também para as pessoas que moram aqui, né? Pô, mas tanto faz, né? Tipo isso. Mas eu acho que se tivesse um condomínio... que fosse pensante, podia criar algo maior dentro desse condomínio, né? Então, quanto maior o território você se anarquizar, é melhor, entendeu? Vou falar aqui do outro ponto que eu queria falar no vídeo anterior, né?
mas não confie em políticos, tá? Anarquize-se e não confie em políticos. Tudo a ver, tem tudo a ver, né? Não tem como discordar que tem tudo a ver. Vamos pro... Temos para falar o que nesse não confie em políticos? PEC da blindagem, né? Vamos falar da PEC da blindagem aí, que tá todo mundo falando aqui no Brasil, tá uma loucura, tá? Eu não sei direito o que é ainda, mas a gente pode saber que tem muito BO ainda para acontecer sobre essa PEC da blindagem. Eu vou citar aqui MBL, eu vou citar o MBL aqui, tá? Não me cancelem, mas eu vou citar o MBL. E... cara, mas que... Bolsonaro! Vamos citar o Bolsonaro. Eita, minha mãe tá me ligando, calma aí. Bom, eu não lembro onde eu tava, então vamos... Eu me lembro mais ou menos, tá? Eu acho que eu não entrei em nenhum dos 3 tópicos que eu falei, mas vamos começar aqui por MBL. O que falar do MBL, tá? Cara, a gente não vive num sistema ANCAP ainda, um sistema anarco-estado ainda. Não existe anarco-estado, né? Só anarquia, um anarco-país, né? Porque países são anarquistas, mas não necessariamente são o Estado, né? Mas a gente não vive um anarco-país ainda, né? Então a gente tem que seguir as leis, né? Então vamos falar de MBL. O MBL, cara, ele é um partido de direita? Não, de direita, os caras se dizem de direita, né? Mas eles são meio progressistas? Não é progressistas, cara. É porque tudo que eu falo aqui pode ter dois finais muito distintos aqui, porque as pessoas podem distorcer do que eu penso, entendeu? Mas eles são liberais em quesitos de sexualidade, né? Porque a gente vê lá nos Estados Unidos o cara proíbe tudo, né? O Donald Trump, né? O cara proíbe tudo, o cara não é libertário, né? Mas se bem que o MBL também não é libertário, mas ele não dá a mesma liberdade, eles não são... O MBL, eu descobri o que eu queria dizer. O MBL não é tão conservador, né? Quanto os mega direitistas, né? Mega partidos de direita, né? E ele é mais livre, assim, mais livre nas coisas que eles querem, tá? Então, falei sobre isso no MBL e eu quero falar que não se dá pra confiar nos caras, tá? Eu não tô falando que você não deveria votar nos caras, tá? Porque eles são bons e a gente vive no sistema deles, né? No sistema dos políticos, né? Então a gente tem que seguir as regras, né? Votar ou votar nulo, mas eu não tô falando que você não deveria votar nos caras, mas tipo... Cara, eles têm uma boa proposta, entende? Então... não dá pra confiar nos caras, por quê? Quem tem a certeza que se eles não entraram lá só para comer dinheiro público? Quem tem essa certeza? Quem tem a certeza de que eles vão prometer que vai acabar com o crime nas favelas, vai entrar de um Renan Santos de presidente dia 1 e aí vai acabar o crime porque ele vai lá na favela matar todo mundo? Quem pode prometer isso, né? Eles podem prometer, mas quem garante que isso vai acontecer, né? Eles te dão propostas para você votar neles, mas... cara, você sabe que não vai ser assim, mano. Você sabe que não vai ser assim. Pode até tentar acontecer, mas a gente não sabe as vertentes que isso pode ter durante o decorrer da história, né? Então, se ele bota o BOP, ou sei lá, a operação... não, ele vai fazer com o exército, eu acho, né? Se ele bota o exército pra fazer isso, as pessoas podem chamar de ditadura, podem chamar de muitas coisas, né? Perseguição. Você sabe como é que é a mente do brasileiro, né? Não tô falando que esteja errado ou certo isso, tá? Mas você sabe, o brasileiro vai reclamar disso, né? Se ele provavelmente não vai ganhar por causa disso, cara. Porque se você entender quanto pessoa de periferia que tem a mente, que acha que se acabar o tráfico ali, tipo, não vai ter muito o que ela fazer, mano. Tem pessoas que têm uma lavagem cerebral nesse nível, né? Mas em partes é verdade, mano. A corrupção no país é intancável, mano, é intancável. E você sabe que se não fosse... eu não vou afirmar isso, mas porque as pessoas dentro da favela dizem, né? Mas as pessoas da favela não dizem que se não fosse o tráfico, não ia ter a proteção deles, né? O Estado ia engolir essa menor parte, essa parte das pessoas, né, que vivem no Brasil. Você sabe disso, que isso aconteceria. Isso eu posso confirmar, que o Estado engoliria essas pessoas se não fosse a proteção de indivíduos externos, né? Eu acho que isso aconteceria.
Indo para o próximo tópico aqui, tá? O que é a PEC da blindagem, né? A gente tem que falar do Bolsonaro ainda, né? Mas o que é a PEC da blindagem? Ela dificulta a abertura de processos criminais e a prisão de parlamentares, exigindo autorização prévia do Congresso Nacional para tais ações. Calma aí, eu vou ter que pesquisar mais sobre isso. Mano, o bagulho tava óbvio na minha cara, eu não li. Ela dificulta a abertura de processos criminais e a prisão de parlamentares. Mano, os caras estão se blindando. É literalmente isso, literalmente o nome da lei, mano. Tá bom. Vamos aqui o que isso tem a ver com a anarquise, né? Eu não imaginei que chegaria nesse ponto, né? Não sabia nem o que era a lei, né? Mas então, você acha que o seu político ele é limpo de crimes, de corrupção? Você não tem certeza, mano. Anúncio. Bom, mas como eu disse, desculpa pelo anúncio, né? Rapaziada, eu tô numa tela branca aqui, mas você não tem certeza se o político ele é livre de corrupção. Ninguém tem, mano. Você não tá na vida do político, você não vive a vida dele, entendeu? Só porque dizem, muitas coisas dizem das pessoas e realmente não aconteceu, né? Mas se você acha que seu político ele é livre de corrupção, mano, você sabe que não é, mano. Você sabe que não é. Muito, pode até não ser, mas a maioria deles não são. E inclusive os que estão mais no topo, assim, né? Presidente, por aí, né, mano? Por aí tem casos de corrupção aí, a Lava Jato, né? Lava Jato. Não tem muito o que falar, né? Elegeram um cara 2 vezes, eu vou falar o quê aqui? 3 vezes, né? Mas você não tem a certeza, cara. E o que isso tem a ver com a anarquise? Fechando lá no começo, né? Cara, você quer um cara corrupto pra te representar, mano. Você quer um cara corrupto pra te representar a sua vida, mano. Porque ele representa o seu direito de escolha, mano. Porque ele vai escolher se você vai poder votar, né, no caso, se você vai querer alguma coisa ou não, né? Mas tu vai escolher esse cara pra te representar, mano. Pra um cara que come o seu dinheiro de outras milhões de pessoas, milhões de brasileiros. E o dinheiro que eles comem não é pouco, mano. Não é pouco, mano. Eles ganham muito mais do que você, cara. E às vezes tem uns aí que não fazem a metade do que você faria, mano. O que você faria se você tivesse anarquizado, se você vivesse em uma população anarquizada, né? Você poderia começar uma ONG, começar algum bagulho grande assim, e eles não fazem nada. Eles não usam esse dinheiro pra começarem nada. Cara, é porque eu posso estar muito entrando em contradições aqui, porque eu não entendo muito de Senado e dessas coisas, né? Mas não é minha área, entendeu? Mas eles poderiam estar usando esse dinheiro pra outras coisas, entendeu? Não, tipo, assessores, bagulho de assessores também. São muitos caras que trabalham pra eles, né? E eles não usam esses caras exatamente pro que deveriam ser feito, né? Eu tô me perdendo aqui onde eu tava. Mas em si, o dinheiro que vai pra esse cara, você acha que não poderia estar, no seu bolso, indo para o seu condomínio, para você criar uma infraestrutura melhor para o seu condomínio? Questão de asfaltamento de rua, né? Você poderia reasfaltar, porque muitas vezes não só da rua do condomínio, mas da rua no geral, né? Você vê as obras, mano, igual o Daniel Fraga falava. Você olha as calçadas, olha a rua, mano. Tudo uma bosta, mano. Tudo uma bosta. E, tipo, os caras estão recebendo mais do que pagaria pra fazer a rua, tá ligado? É isso. Bolsonaro agora. Sem corte no vídeo, vamos falar de Bolsonaro, né? Como eu estava falando antes também, puxando esse gatilho do que eu acabei de falar, né? De político pra te representar. Você acha que o Bolsonaro te representa, mano? Eu vejo muitos libertários defendendo o Bolsonaro, cara, mas ele não te representa, mano. Tu tinha tantas coisas pra ele fazer, tantas leis pra ele passar e ele não passou, mano. Quem ele indicou pra STF, assim, sabe? Não é o cara pra te representar, mano. Não é o cara pra te representar. Ai. Galera, eu tô com fome, tá? Eu tenho que comprar a minha comida ali, tá? Por isso que minha mãe me ligou, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu não lembro se tem mais alguma coisa pra falar, mas anarquize sua vida, anarquize sua casa, seus filhos, sua família, né? Faz todo mundo virar anarquista e perceber que não precisa de um papai Estado
para se proteger, para fazer as coisas, entendeu? Então, estão abrindo o Nicolas Ferreira aí, né? Vamos elogiar o cara, né? Um político aí fazendo alguma coisa, né? Não sei se é ele que tá fazendo, mas ele estava participando de uma call lá no Space, né? De extrema direita, né? Que estão falando, a extrema direita quer se armar, né? Tem gente que comentou sobre isso, mas ele estava fazendo um negócio de porte de armas, né? Uma lei aí de porte de armas, lei Charlie Kirk, né? Que eu deveria ter, eu acho que eu comentei no meu último vídeo, né? Mas isso é interessante, tá? Uma parte que ele me representou, não em tudo, né? Mas isso mostra muito a defesa pessoal também, né? Defesa do lar, né? Defesa do lar. Isso é muito importante, né? Uma regra que estava privada de ter, né? Uma lei que não podia ter e agora está tentando ser passada no Congresso, que eu acho que não vai passar, mano, mas seremos esperançosos, né? Todas as minhas redes sociais estão aí na minha descrição do vídeo, nos comentários também, eu vou ver se eu lembro de deixar nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Meu Discord não tá aí porque o link inspira, mas o meu link tem, tá? No Instagram, passa lá, mano. Se eu não postar vídeo aqui, eu com certeza vou estar postando coisas em outras redes sociais, tá? Seja TikTok, Instagram, principalmente no X, no antigo Twitter, né? Então, é isso, rapaziada. Eu não queria nem acabar com o vídeo porque eu tô falando demais, mas é isso, tem que comprar as coisas lá, então falou, fui. Espero que vocês tenham gostado. Compre Bitcoin, se arrependa amargamente. Estude Bitcoin. É isso aí, mano. Não é, rapaz. Tchau, fui!